Irmão, semana passada nós iniciamos uma curta série de mensagens em duas partes para falarmos sobre a Bíblia, para falarmos como estudarmos a Bíblia e isso ser aplicado na nossa vida, no dia a dia. Quem esteve aqui, glória a Deus por isso, e quem perdeu está gravado também, graças a Deus que a gente tem esses recursos, e se desejar aprender mais, a mensagem está gravada em vídeo, em áudio. E hoje nós vamos então para a segunda parte, tá bem? Foi a primeira e segunda, mas compartilhei até alguns versículos, e eu vou repetir pelo menos 3 desses versículos agora no início da leitura para a gente orar em seguida. Porque nós estamos estudando esse tema hoje, estudamos domingo passado, porque a gente está no ano dedicando na nossa leitura devocional sobre lermos a Bíblia toda, o ano todo. Colocarmos o nosso coração nessa leitura diária e meditação, aprendermos sobre o princípio básico da nossa fé em Cristo Jesus, que é termos a palavra diariamente diante de nós, para a nossa leitura, para a nossa devoção ali, para o nosso tempo de oração. E vocês viram aqui, inclusive, que acabamos de fazer a leitura dentro da nossa liturgia de culto, dentro do nosso domingo aqui. Estamos fazendo isso intencionalmente, para você ver que não há nenhuma coisa complicada ou extensa, e outras questões você vai aprendendo, aplicando e fazendo diferente de uma maneira melhor e mais adequada para aquilo que você está buscando também, mas não deixar de fazer. Então aqui a gente está fazendo aquilo que é o básico, aquilo que mostra que é possível encaixar na nossa rotina do dia a dia, e aquele que está em Cristo, o desejo que nós temos no coração de aprendermos e termos mais do Senhor no nosso coração. João capítulo 1, versículos 1 e 14, diz a palavra do Senhor nesses versículos que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Depois do versículo 14 ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E o verbo virou gente. Lembra dessa canção antiga da Igreja Batista do Morumbi? E nem lembro qual era a banda mas que estava tocando lá, mas é um LP antigo que fala sobre isso. O verbo virou gente e habitou entre nós. Uma canção linda para resgatar em alguma oportunidade. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala sobre algo que cremos aqui nessa igreja, que eu creio de todo o coração. Em tempos de tantas pessoas colocando em dúvida a palavra do Senhor, Paulo nos lembra, e nós aqui afirmamos também reconhecendo aquilo que Paulo nos ensina. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura, e mais uma vez quero repetir, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda, de Gênesis a Apocalipse, o que temos é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e colocada na nossa mão para termos a sua palavra diante de nós. E Paulo diz que essa Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? E o versículo que a gente leu no início do culto passado, da nossa última celebração aqui, Hebreus 4:12, o autor de Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais uma verdade que nós cremos: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então aqui é mais uma afirmação do autor de Hebreus para nos lembrarmos hoje. Quem julga os pensamentos, as intenções do nosso coração é a palavra. Não sou eu que julgo a palavra para saber o contrário desse caminhar aí que muita gente tem feito. Eu falo isso, muita gente tem feito, porque hoje, por questões da forma que a informação e o ensino chega a cada um de nós aqui no Ocidente e no mundo todo, podemos falar assim, chega muita coisa distorcida. Chega muita gente querendo questionar textos que eles nem leram,
mas questionam. A Bíblia que eles nem leram, mas chega cheio de questionamento. E eu quero que você entenda, a palavra de Deus está aqui diante de nós, para desfrutarmos dela, para aprendermos dela, para sermos nutridos por ela. Mas é ela que julga os nossos pensamentos. É ela que julga as intenções do nosso coração e revela aquilo que só a palavra de Deus poderia fazer. Revelar onde estamos, quem somos nós hoje e aquilo que Deus tem feito também pela sua graça e misericórdia. Amém? Então, nesse momento, irmãos, vocês viram, eu tenho o hábito de sempre orar antes de lermos a palavra. Mas como nós vamos estudar como estudar essa palavra, agora eu quero te convidar a lermos essa palavra, a orarmos, aliás, que é essa palavra que é inspirada por Deus, chega ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque temos a sua palavra inspirada, viva, eficaz, palavra que fala a cada um de nós ainda hoje, e cremos nisso. Por isso, Senhor, hoje nós nos aproximamos do Senhor, desejando aprender mais, desejando, ao sabermos mais, aplicarmos isso na nossa vida, ao sabermos mais que isso nos transforme, ao sabermos mais de Ti, pela Tua palavra, isso traga uma palavra de vida, hoje a quem precisa, de esperança, palavra que toque nossas vidas, corações, mente, que traga mudança real, verdadeira, por tudo aquilo que a Tua palavra revela sobre Cristo e que Cristo fez por nós. E por isso a Tua graça e misericórdia nos alcançou hoje, Pai. E assim a gente reconhece, fala conosco, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos ouvir Tua palavra inspirada. E é no nome de Jesus que oramos mais uma vez. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra de Deus aqui que nós estamos falando, que é a Bíblia Sagrada que nós temos em mãos hoje, essa palavra, como os irmãos sabem, eu também falei um pouquinho sobre isso semana passada, mas apenas para dar o contexto, tem muitos locais no mundo hoje, nesse exato momento, que não é possível abrir a palavra de Deus para pregá-la ou para aprendermos dela no estudo bíblico. Temos irmãos nossos morando na China, nesse exato momento, onde eles já estão vivendo essa restrição da limitação onde pode ter a palavra. E para estrangeiros é uma regra, e para os locais é outra regra. E é assim que se convive. Então, quando você vê um famoso ex-treinador da seleção brasileira falando que morar na China é maravilhoso, é claro que é maravilhoso. Principalmente quando você tem milhões de dólares caindo na sua conta bancária e morando numa bolha dentro da China, onde há muita riqueza e prosperidade. Mas não se iluda. Uma coisa é você estar em algumas regiões aí de visitante ou a turismo, e outra coisa é quem é local e mora lá. Você sabe disso, dessa diferença. Então, você ir para algumas regiões do Oriente Médio, por exemplo, vá lá e se identifique como missionário na imigração, para ver a cortesia que você será recebido. Agora vá como turista e a condição é outra, é lógico que é assim. Mas há regiões pobres e também que já passaram por outros tipos de luta, que ainda não têm o texto da palavra de Deus traduzido na sua língua. Há ainda, irmãos, regiões que têm pedaços da palavra de Deus ali, trechos que foram traduzidos. Isso é um fato verdadeiro nos dias de hoje ainda. Então, há muita luta de pessoas para ter acesso a essa palavra que você tem em mãos. Muitos cristãos, não apenas aqueles que não são cristãos, tem muitos que são do Senhor e tem apenas um trecho, um pedaço ali disponível. E muitos contextos que a leitura dessa palavra tem que ser realizada de maneira escondida. Então, aqui que nós temos a liberdade de ler a qualquer momento, recebe isso com gratidão ao Senhor. Aqui podemos ler a palavra de Deus absolutamente em qualquer lugar. Na padaria, nas cafeterias espalhadas aqui da nossa região, com os nossos aparelhos digitais. E aí, dependendo do aparelho digital aí que você tem, você pode ler até na piscina, né? Como o pessoal gosta de fazer teste aí com os últimos smartphones, né? A prova d'água, isso, aí. Mas aí a gente pega tudo isso que a gente tem, inclusive as diversas traduções que nós temos, e Bíblia para tudo quanto é custo também, final, gratuito, e você gastando até bastante dinheiro com isso. A gente toma isso como certo, que sempre foi assim,
que sempre, enfim, tivemos essa liberdade toda. Mas, irmãos, estamos falando sobre lermos a palavra de Deus, aprendermos como fazer isso e como aplicar isso na nossa vida. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem ler a palavra, não conseguem pegar esse livro e desfrutar daquilo que está aqui. Sim, muita gente não lê, não consegue estudar, não consegue se alimentar da palavra de Deus, que a gente fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E talvez na tua pergunta é, como é que eu traduzo isso de fato em vida? Em coisa que me traz um regozijo no coração. Porque às vezes você está numa condição de coração, e vamos falar a verdade, tem dia que você não está naquele humor, no mood, né, que a gente fala em inglês, no humor de leitura, disso. Imagina ler a Bíblia então, que enfadonho. Talvez a atitude do coração, e eu não estou aqui para julgar ninguém, estou falando só sobre as possibilidades diversas que são reais na nossa vida. Você acha enfadonha, você talvez não se importe tanto, talvez você nem creia. Você de fato não crê que essa aqui é uma palavra inspirada, você crê que é uma palavra da religião cristã, e chegou aqui talvez para descobrir um pouco mais, ou está aqui de curioso, ou a convite, ou é porque teu pai e tua mamãe obrigam você a vir à igreja, mas de fato você está perguntando, eu tenho uma prova amanhã, e aí, o que isso vai se aplicar à minha prova de amanhã, de fato? Enfim, talvez se você tiver uma prova de religião amanhã, né, na escola, pode ser que ajude em alguma coisinha, mas talvez você tentou, ficou entediado, talvez não entendeu, e tem muita gente que simplesmente, de fato, irmãos, não sabem o que fazer. Não sabem como dar o primeiro passo, ou tendo dado o primeiro passo, não sabem como perseverar. E é por isso que a gente separou o domingo passado e esse agora, para dar alguns poucos princípios iniciais sobre isso. Como ajudá-lo, como ajudar você a ficar firme numa leitura bíblica e que venha transformar o seu coração. Aliás, comentei, eu peguei esse estudo do site da igreja Life Church, que é um dos trabalhos mais lindos aí do online, que tem disponível na língua inglesa, mas eles têm um material gratuito que alcança o mundo inteiro, inclusive com o aplicativo do YouVersion, que é o melhor aplicativo gratuito hoje para você ler a Bíblia, para você escutá-la em áudio, e lá tem diversos planos de leitura. Que ferramenta maravilhosa. E eu percebi a importância que teria para o nosso contexto desse início de ano. Então, por isso a gente está dando uma pausa nos estudos em Romanos, e porque também teremos em breve aí um fim de semana com um seminário sobre servir, sobre os dons que Deus nos dá, sobre o que é servir na igreja local. Então a gente está criando esses fundamentos aqui na igreja. Tivemos já um curso sobre discipulado ano passado, baseado no pequeno livro do pastor Mark Dever. Foram 4 encontros falando do tema sobre discipulado e como levar pessoas a serem iguais a Jesus. E também estudamos na sequência o panorama bíblico em 3 encontros, também usando um dos livros do pastor Mark Dever nesse encontro. Mas eu destaquei uma frase que vai estar sendo projetada para você. Presta atenção, a Bíblia pretende nos transformar. Não é apenas informação, tá bem? Você pega, tem a palavra de Deus, mas aqui é um livro que a intenção dele não é apenas saber, é ser transformado ao nos aproximarmos desse texto, da leitura do aprendizado. Então a Bíblia pretende transformar-nos e não apenas informar-nos. E aí Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 8:1: todavia o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E com isso Paulo não está dizendo que é pecado ter conhecimento. Paulo não está dizendo com isso que é pecado se dedicar ao estudo da palavra de Deus, porque ele mesmo dedicou a vida toda para escrever, para ensinar, para ministrar. A questão é você pegar esse conhecimento e isso ser transformado em orgulho. Aí aconteceu algo errado nesse processo, porque uma pessoa ignorante também, ter a palavra de Deus em suas mãos e ter orgulho da ignorância, também é um pecado que traz muito prejuízo à vida da igreja. Então, nem uma coisa nem outra, mas seja sábio, mas debaixo da graça da misericórdia do Senhor. Aí pastor Rick Warren tem uma frase, eu não lembro se eu coloquei aqui no PowerPoint de hoje ou não, mas pastor Rick Warren da igreja Saddleback,
lá nos Estados Unidos, ele fala assim: a Bíblia deveria nos dar um coração maior, não uma cabeça maior. Não é legal isso? Não é para você ter um cabeção depois de ler a Bíblia, é para ter um coração grandão, né? Que tem um coração transformado. Tiago 1:22. O que diz esse texto? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. É para praticar aquilo que você está lendo. Não apenas ouvir, não apenas ler. Então vamos voltar naqueles 5 pontos que a gente viu semana passada, apenas para lembrar, e talvez você que chegou aqui hoje, ou está ouvindo essa mensagem, poder acompanhar o próximo passo. Semana passada a gente destacou que para estudar a Bíblia, e talvez você tenha feito alguma coisa com um desses pontos, assim espero, porque de novo, você foi informado semana passada, mas eu espero que alguns aqui tenham sido também transformados, como eu oro por mim, também pelo meu coração, a cada dia que a gente tem esse momento de ouvirmos a palavra de Deus. Semana passada, destacamos o ponto sobre escolher uma tradução que você entenda. É isso que você fez? Ou está pensando em fazer? Mas é assim que começa a entender e estudar a Bíblia. Escolha uma tradução que você entenda. Segundo ponto, escolha um horário, um local e um plano para você estudar a Bíblia. Tenha isso rabiscado. Você não acorda hoje de manhã e abre a Bíblia e fala assim: agora eu vou ler por aqui, por ali, enfim, perdido. Isso é algo que você não faz na hora de acordar. Isso é algo que você faz na véspera. E quando você acorda, você já sabe. A tua Bíblia, inclusive, já deveria estar separada no local ali onde você vai talvez ou tomar um café, ou vai se assentar, ou vai se movimentar, ou vai chegar no trabalho, se assim você tiver essa liberdade. Mas isso já está separado, talvez aí por um aplicativo, num texto. Você sabe fazer isso. Mas não é no dia, é na véspera. Porque no dia, você vai gastar alguns minutos ali que vai devagar o negócio. A coisa vai se perder. Porque o dia começou e, enfim. Mas escolher um horário, um local, um plano para estudar. Semana passada a gente falou isso em mais detalhes aqui. Hoje eu só vou passar rapidamente. Tendo feito isso, compreendeu o contexto da passagem, do livro, os versículos que você vai dedicar leitura naquela manhã ou em outro horário, se assim for melhor. Entendeu o contexto? Para entender o contexto, separa uma Bíblia de estudo ou leia um livro que fala sobre os livros da Bíblia. Tem um livro fantástico que chama Como Ler a Bíblia, do pastor Gordon Fee. Marcão adquiriu esse livro, né, Marcos? Estava tentando agora de cabeça lembrar. É um livro básico, ele junta ali todos os livros da Bíblia, mas ele vai falar sobre a separação ali nos blocos, para você entender a temática, o ensino. Mas é esse tipo de leitura essencial para te ajudar a entender. Vou ler Atos dos Apóstolos, e onde ele está situado, qual que é o contexto aqui, para essa leitura chegar com um pouquinho mais de contexto para aquilo que eu estou vivendo também hoje. Ponto 4, ler devagar, sem pressa. Tenha perguntas e faça essas perguntas com o texto que você vai lendo. Mas de uma maneira reverente, que você, com esse texto, você sabe que Deus vai falar. Porque o último ponto aqui é justamente sobre isso. Orar para que Deus fale com você e aplique o que Deus lhe mostra. O que Ele mostra para você com essa leitura. Então, de novo, eu estou falando aqui sobre leitura dedicada ao Senhor falar comigo e com você. Porque tem um outro tipo de leitura, que eu posso ler uma carta aqui, de início ao fim, porque eu estou querendo aprender, estudar, uma outra maneira de aplicar um conhecimento, que não há nenhum problema com isso. Mas aqui eu estou falando de uma maneira de ler, mas de trazer transformação, de trazer valor naquele dia, naquele momento, crescimento. Então ore. Ore para que Deus fale com você. Ore para que o Senhor mostre a aplicação desse texto ou desse versículo para a sua vida hoje. De alguma maneira, minha oração aqui é que semana passada e o tema de hoje também, fale ao teu coração de alguma maneira, para você agir
dar alguns passos, não apenas pensar sobre isso e achar que foi legal, mas faça alguma coisa em resposta a isso. Porque hoje nós vamos agora estudar 5 maneiras diferentes de abordar a Bíblia. Se a gente falou sobre 5 maneiras de estudar a Bíblia, então como é que a gente aborda a Bíblia? E aqui são 5 princípios, 5 maneiras diferentes, apenas para a gente poder prosseguir. Existem muitas outras maneiras, irmãos, de trazer aqui aplicação para a nossa vida, mas isso aqui eu acredito que já vai ajudar-nos a sairmos da posição onde nós estamos hoje e avançarmos. Então, em primeiro lugar, você está com a Bíblia em mãos? Você tem a Bíblia que você vai ali dedicar a sua leitura? Então comece com um livro da Bíblia. Comece por algum lugar. Muita gente começa justamente sobre a história de Deus, que está revelada em Gênesis capítulo 1, e você pode ir até o livro de Êxodo, que é uma leitura que você consegue compreender. Se você quiser ler do início até a Torre de Babel, é um contexto que vai até o capítulo 11, a partir do capítulo 12, já começa a história de Abraão e vai até a história de José no final, no capítulo 50. Maravilhoso, mas aí continua em Êxodo, que Êxodo vai te trazer uma compreensão histórica e desse contexto do início de todas as coisas. Talvez você queira começar por um dos livros dos evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitos pastores, com muito carinho e propriedade, encorajam você e eu a começarmos pelo evangelho de João. Pela particularidade que esse evangelho tem, que ele se distingue dos outros 3. Que os outros 3 têm semelhanças entre eles. E que é Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que a gente dá esse nome. Mas comece por João. João é uma leitura que você consegue fazer a leitura de um capítulo por dia, tranquilamente, mas até menos do que isso. Porque o nosso objetivo aqui, que eu estou falando, não é se você vai ler a Bíblia toda neste ano. É para ler a palavra de Deus. Então, se você vai ler João e vai fatiar ali o texto, não tem problema. Pegue o início ali do capítulo 1, leia a primeira parte, que a gente iniciou, inclusive, aqui, essa mensagem lindo, João capítulo 1, versículo 1, vai até o 14, ou até um pouquinho mais do que isso. Mas escolha um dos evangelhos. Se você quiser ler o evangelho mais curto, leia Marcos. Se você está com ânimo ali, vai para Mateus, vai para Lucas. Inclusive, se você for para Lucas, você vai ser interessado em ler a continuação do evangelho de Lucas em Atos, o segundo volume ali da obra de Lucas, justamente escrevendo ali o início da igreja. Toda a história ali, uma narrativa importantíssima e necessária para todo aquele que é discípulo de Jesus. Em algum momento, lê Lucas e Atos. Então, de novo, irmãos, estamos em fevereiro de 2024. Essa igreja foi plantada em junho de 2011. Temos aqui uma geração que está desde o início da igreja. Ainda temos irmãos remanescentes aqui daquela época. Tem pessoas que chegaram aqui em momentos novos, mas talvez você está aqui depois da pandemia, aí, da experiência que a gente teve. Tem irmãos novos aqui. Eu não sei exatamente quem é novo, que chegou semana passada ou está chegando hoje. Mas o que eu sei é que a gente tem no auditório aqui uma diversidade de pessoas em diferentes momentos da sua vida de fé, de vida. Então nem se fala de momento que está vivendo aí de luta ou de vitória. Mas a minha pergunta é, nessa tua caminhada, chegando ou há tanto tempo, já leu o Evangelho nesse ano? Já estamos em fevereiro. Você já entendeu a importância de ler a palavra de Deus, ler um livro ou ler um dos Evangelhos? Porque não é possível 10 anos de igreja e não ter lido nem Gênesis, nem Êxodo, e nem tido o desejo de ler os Evangelhos. E se você está nessa confusão, às vezes, de não entender essa importância, eu oro hoje que Deus desperte em você o desejo. E que você ore pedindo ao Senhor, me dê graça para vencer esse obstáculo da leitura na minha vida. Mas talvez o que você precisa é de um livro de sabedoria, Provérbios, para ler dia a dia. Pedaços ali daquele texto. Mas se você quer ler algo de sabedoria, mas de uma maneira prática, vá para a carta de Tiago. Uma carta curta, mas profunda e prática para a nossa vida. Inclusive já estudamos aqui, fizemos um estudo curto também na carta de Tiago, aqui na igreja, está também gravado, está disponível. Mas talvez o seu momento hoje
Você chegou aqui na igreja ferido. Você está cansado. Eu estou falando sobre ler a Bíblia, sobre ler um texto, sobre ler a Bíblia toda. Mas você fala assim, você não está entendendo, eu estou exausto, eu estou cansado. Mas é por isso que a gente fala, então, está ferido, precisa de conforto, vá para o livro de Salmos. Use os Salmos como uma leitura de oração, uma leitura que você usa aquele texto para falar com Deus, para Deus falar ao teu coração. Então você lê, você reflete e você ora. Ah, porque me faltam palavras para orar. Então, ore o texto, a palavra de Deus que está ali para você também orar. Talvez você quer, porque não é isso que está no meu coração. Eu queria aprender mesmo, eu quero ir mais fundo. Então você talvez esteja no momento certo aqui na nossa igreja, porque nós estamos lendo, estudando e meditando o livro de Romanos. A carta de Romanos, que é um dos livros, se não for o mais, um dos mais profundos e o que tem a teologia ali, do começo ao fim, para o nosso coração, 16 capítulos. Pela misericórdia do Senhor, em março a gente retoma os estudos de Romanos a partir do capítulo 3. Porque o ano passado levou quase o ano todo apenas o capítulo 1 e 2. Por quê? Porque a gente está aproveitando o nosso tempo aqui dominical de fazer essa leitura, o estudo, a meditação, sem pressa, para que a palavra de Deus fale. E olha como é rico isso. A gente vai para textos da palavra de Deus conhecidos até, de muitos aqui, e como o texto ele vai se revelando de uma maneira nova ou renovada, ou que mexe com a gente naquela circunstância, naquele momento. Mas faça alguma coisa. Comece com o livro da Bíblia. Primeira parte. A segunda parte já que falamos sobre 5 maneiras diferentes de abordar a Bíblia, a primeira é sobre você começar por um livro da Bíblia. Mas se você não quiser começar por um livro da Bíblia, uma outra sugestão é você começar a estudar um personagem, uma pessoa na Bíblia. Usar pessoa, né? Porque falar personagem dá a impressão que é um texto ali, né? Uma ficção. Né? Uma pessoa que conta ali a sua história, que revela um pouco do seu contexto ali. Você tem a história de Ruth para ler em 4 capítulos curtos. Você tem a história de Elias, que você vai ali para os textos ali em 2 Samuel, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora os capítulos. E você depois tem ainda nos livros de Crônicas e Reis outros detalhes daquele contexto que é onde está acontecendo 1 e 2 Samuel. E outras histórias que a partir dali, né, que vão ser narradas. Mas leia a história de Elias, uma história fantástica, que traz mudança para a gente ali. Mas não leia com pressa. Leia, desfrute daquilo. Vai estudar a vida de Pedro. Se você gostaria de conhecer mais a vida de um dos apóstolos, vai estudar a história de Esther. A Esther, nossa filha, está lendo Esther, mas ela está lendo no ritmo dela, né? A cada momento que ela quer saber que a história que Esther é essa aí da Bíblia, que para ela aprender um pouquinho mais. Lógico, aí pegamos uma Bíblia numa linguagem melhor para ela aprender, ela está lá no desafio dela de leitura. Então, você pode começar com um livro da Bíblia, você pode começar por uma pessoa da Bíblia, mas você também pode estudar um tópico da Bíblia. Você pega um assunto, se você tem a questão do legalismo na igreja ou na vida e quer estudar sobre a graça, leia a carta de Paulo aos Gálatas. Aliás, leia qualquer uma das cartas de Paulo que você vai conseguir fazer essa leitura por um tópico ali. Talvez o teu assunto é sobre ansiedade no teu coração, ou na tua casa, na tua família. Vá atrás de textos que falem sobre isso. Vá atrás de textos que falem talvez de integridade, se esse é um assunto que te incomoda. Enfim, tantos assuntos e tópicos que a Bíblia fala e que você pode aprender. Mas podemos ir mais adiante. Então você começa por um livro da Bíblia, estuda talvez uma pessoa da Bíblia, ou estuda um tópico da Bíblia, mas você pode também fazer, ou começar por aí, fazer um devocional diário, ou um plano bíblico que se ajuste dentro do momento que você está vivendo. É o que a gente está sugerindo para a nossa igreja local e outros irmãos que são bem-vindos a se juntarem na leitura desse livro, a Bíblia toda, o ano todo. E olha, quando chegar o final do ano, olha o livro que você leu no final desse ano. Você vai ter lido um livro
de quase 500 páginas, 400 e tantas aqui. No meu são 431 páginas escritas aqui. Não é legal ter essa vitória? Você não está percebendo. Talvez seja o primeiro livro que você vai conseguir ler, e quando chegar em dezembro ali de 2024, você terá lido um livro de 431 páginas sem perceber o peso disso. Então, inicie a leitura. Pega outro devocional, se você desejar, por algum motivo. Aqui na igreja a gente está encorajando. Vamos na mesma leitura. Leia no aplicativo, mas aí, voltando na questão do aplicativo, tem vários aplicativos que você pode baixar, mas tem diversos planos de leitura que você pode aplicar para se adequar. Pode ler apenas o Novo Testamento em um ano, pode ler apenas os Evangelhos, mas use uma ferramenta que ajude você a ler naquele momento que você separou, naquele horário que você separou, naquele local que você separou, mas vá à palavra do Senhor. Não sei se você sabe esse aplicativo YouVersion, porque são diversas línguas ali também disponíveis. São 53 mil devocionais diferentes, tópicos diferentes que eles têm disponível ali. Não é possível que um desses não te alcance, né? Alguma coisa é possível você fazer. Então, faça. Aliás, desculpa, eu estou batendo nessa tecla porque é algo tão tranquilo. Tem inclusive o áudio, para você apertar ali a teclinha e escutar a leitura. Não é bacana isso? Não é para ajudar? Que época que a gente está vivendo, fantástica também de oportunidades. Mas agora, tendo falado tudo isso, você pode começar a ler a Bíblia por um livro, por uma narrativa que a Bíblia traz ali, histórica, enfim, entendendo essa diferença, porque a Bíblia ela mostra textos históricos, biográficos, mas tem a parte poética, livros de sabedoria, e tem livros apocalípticos, leitura apocalíptica que fala. São várias histórias, vários contextos, várias diferenças no tipo da leitura que você está fazendo. Mas comece. Leia sobre uma pessoa, leia sobre um tópico, faça um devocional, mas por que não ler a Bíblia toda? Silêncio na plateia. Por que não ler a Bíblia toda? Por que não? Porque eu não vou você não é obrigado a ler a Bíblia toda em 365 dias, como Deus tem me dado de graça. Eu estou conseguindo fazer isso já há um ciclo de anos. Mas teve anos que foi mais difícil. Teve anos que, inclusive, mudei o plano de leitura na sequência, porque estava pesado demais para o momento que eu estava fazendo da vida. Então, se você está com 3 crianças pequenas em casa, se você está terminando o curso de pós-graduação e vai preparar um texto de dissertação, se você, enfim, isso, aquilo outro de problema e de circunstância, está com catarata na vista, está com não sei o quê, você não vai fazer um desafio maluco de querer ler 2 vezes o Velho Testamento nesse ano e 4 vezes o Novo, só para, né? Não precisa. Não estou falando que você não pode, você não precisa. Não é por legalismo religioso. Mas por que a gente não tem mais o anseio de ler a Bíblia toda? Por que não encorajarmos a igreja? Se a gente crê que aqui está a palavra de Deus, como assim 10, 15 anos de vida em Cristo e não ter o desejo de ter tido a leitura de toda a Bíblia? Leia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando você lê a Bíblia toda, parece que, começa a entender alguns contextos de Velho e Novo Testamento. Mas aí você lê pela segunda vez, uma camada a mais aqui foi colocada nessa próxima experiência de ler a Bíblia toda o ano todo. Lê pela terceira vez na sequência. Se é anual ou se leva 2 anos para você completar a leitura, eu não sei. Mas leia. Em cada experiência de leitura da Bíblia toda, algo acontece. Porque não é pela leitura da Bíblia toda. Sempre acontece algo quando a gente lê a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus. De novo, irmãos, se um plano que você tentou aplicar recentemente, ou no ano passado, ou anos anteriores, te desmotivou na leitura da Bíblia, use
outro plano. Você não pega a Bíblia e coloca de escanteio. Coloca de escanteio o plano de leitura. E traz outro método, outro jeito. Mas faça alguma coisa. Porque a nossa formação em Cristo, tem gente que confunde as coisas. A nossa salvação, somos salvos pela graça. A experiência da regeneração, que é o novo nascimento, é a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só Ele pode fazer isso. Mas a vida em Cristo, que começa a partir do novo nascimento, é um passo que você dá também para essa formação em Cristo agora. Para essa formação cristã, para essa nova vida em Cristo. Quando Jesus fala, orai e vigiai aos apóstolos ali no Getsemane, orar e vigiar, você já prestou atenção que para vigiar tem que ter uma atitude. Para orar já tem que ter uma atitude, tem que ter ação. Não é passivo, você faz alguma coisa, porque tem gente que confunde o escritor cristão e filósofo cristão Dallas Willard, ele nos seus livros já é falecido, e ele falava sobre não confundirmos essa questão de graça e mérito. Né? Porque tem gente que pensa que graça não tem nada a ver com mérito. Mas a vida em Cristo tem esforço. Fiz uma paráfrase aí do texto que ele fala, que ele explica isso num parágrafo mais longo, né? Mais extenso. Graça não tem nada a ver com mérito. É imerecido. Mas o caminhar em Cristo envolve disciplina, envolve aprender, envolve ficar acordado por uma longa noite de uma batalha que viria e que veio, e que ali Jesus está falando no Getsemane. Orai e vigiai. E eles não aguentam. E por que eles não aguentam também orar e vigiar com Jesus? Porque não estavam preparados para aquele momento. Havia cansaço. É por isso que você não vai crescer se você tem um dia cansado, depois de uma rotina que ela é real, tá? Para todo mundo. Não é nesse dia do cansaço que você vai falar, e hoje eu vou ainda terminar esse dia lendo 10 capítulos da Bíblia. Então, se for para ser o seu sonífero, né, da noite, aí para você, em vez de tomar um remedinho, porque não vai dar certo, irmão. Se os discípulos não resistiram ao sono, tendo Jesus do lado, e a experiência que Jesus estava passando naquele momento da emergência, será que não é para trazer humildade para nossas metas inalcançáveis, às vezes de fé? Mas comece por alguma coisa. Comece por uma mudança de hábito. Novamente, se você não se preparou no dia anterior para a leitura da manhã seguinte, cedo, provavelmente vai dar errado. Então, orai e vigiai, tendo atitude, dando algum passo. Irmãos, passou uma semana entre o domingo passado e essa. Se você não fez nada, é o que você está colhendo hoje. Porque nada, mais nada, vai dar nada. Agora, alguns aqui podem ter começado a leitura da Bíblia semana passada. Opa, alguma coisa aconteceu. Talvez o único ato de fé que você teve foi baixar o aplicativo do YouVersion no seu telefone ali, mas começou alguma coisa. Não desanime. Vá para algo mais. Hoje é domingo. Tem um almoço bacana na mesa daqui a pouquinho. Temos uma tarde toda e um feriado. A maioria aqui pelo menos tem. Será que não dá para se organizar em algum momento desse e falar, deixa eu agora pensar sobre aquilo que eu vou fazer? Estou em fevereiro. O que eu vou fazer com a minha Bíblia, de fato? É só poeira? Ou eu vou fazer alguma coisa? Porque, de novo, se é para nos transformar, que é o que a Bíblia quer, mas essa transformação ela não cai num culto de oração. Porque tem muita gente que quer ter a oração da leitura bíblica anual. Senhor, que impor as mãos, e ao impor as mãos, você vai ler a Bíblia toda em um ano. É engraçado, eu nunca vi ninguém entrar na fila de oração com esse pedido. Né? Nunca, pelo menos em 13 anos quase da igreja aqui, a gente nunca orou por isso. Talvez hoje seja o primeiro culto que ao final a gente faça uma oração dessa. Aliás, nós vamos orar. Mas, irmãos, você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se manifesta também nos cultos, nos ajuntamentos, mas ele fala pela palavra inspirada que o Senhor nos deixou.
Se encher do Espírito é também se encher da palavra. Se encher do Espírito tem a ver em ter uma vida permeada da palavra de Deus. Então, amanhã é segunda-feira, que assim o Senhor nos dê graça para alcançarmos essa segunda-feira. Mas que Ele também nos dê graça para hoje levarmos isso a sério. Para planejarmos, para sabermos quando, onde e o que estudar. Irmãos, ainda é fevereiro. Se você quer ter um ano que traga amadurecimento para a tua vida, era para você ter lido pelo menos um livro cristão em janeiro. Pelo menos, é a meta mais básica e mais baixa possível. Sem falar um livro da Bíblia. Se é carta, se é isso, se é aquilo outro, era para ter já feito isso. Estamos em janeiro agora. Se você não prestar atenção, perguntar, buscar informação, prestar atenção naquilo que a gente vai compartilhando aqui nos cultos da igreja, não vai cair um livro cristão no teu colo, do nada, trazido por pombas espirituais. Tem ação na vida cristã. Formação em Cristo não é passivo. Não é passivamente. É por isso que vamos orar, igreja. Então a gente marca aqui, dia tal para orarmos. É uma ação. Eu podia orar no meu quarto. Podia orar no silêncio, como devo orar também nas questões íntimas do meu tempo com Deus. Mas quando a gente junta a igreja para orar, para estudar, para fazer alguma coisa, é para que haja oportunidade da gente agir em resposta daquilo que a gente está falando e pregando. Então, vamos voltar? A fita? Não, a fita não, né? Essa expressão já não cabe. Volta aí o streaming ali naquele mais rápido daqui, né? Vamos voltar um pouquinho? Qual a Bíblia que você tem em mãos? Qual que é a Bíblia que você tem em mãos? Essa ou aquela outra, não é? Escolheu então já uma boa tradução da Bíblia? Se não encontrou ainda, não perde tanto tempo com isso não. Vai para a NAA ou para a NVI que a gente está usando aqui na igreja hoje e prossiga. Porque a má versão é aquela que você não abre. Esse que é o ponto. Tem muita gente discutindo. Cara, ele não lê nenhuma Bíblia, nenhum texto, mas ele sabe apontar que ao meio da revista não é isso ou não é aquilo, outro ou é, e dá uma ênfase. A questão é, você está lendo alguma tradução na língua portuguesa? Então, tenha essa boa tradução em mãos, tenha um local, defina um horário, crie um ritmo na sua vida em Cristo e tenha um plano, uma maneira de você vigiar ali o que você está fazendo. Encontrou um texto para ler? Então, a primeira coisa que a gente quer saber também, não é, enfim, aí vai variar de pessoa para pessoa, mas tente entender o contexto, quem escreveu isso. Muitas Bíblias, inclusive, que não são de estudo bíblico, uma boa parte de Bíblias em português, ela traz pelo menos o início ali, uma introdução àquela carta ou livro que você está lendo na Bíblia. Mas tenta descobrir quem escreveu isso. Como eu falei, o livro de Hebreus, o autor é incerto. Então, é bom saber, então, é um autor desconhecido, mas que deram o valor àquilo que foi escrito ali, inspirado por Deus. Mas para quem foi escrito isso? Qual foi o propósito? E aí a gente, com humildade, lembrar, sim, temos a palavra de Deus para nós hoje, mas a Bíblia, a princípio, com toda a limitação da frase, por favor, mas a Bíblia não é sobre mim. Em primeiro lugar, a Bíblia é sobre o amor de Deus para com todo mundo. Mas a Bíblia é sobre o que Deus está fazendo, tem feito e irá fazer. E, acima de tudo, mostrar a redenção que Ele preparou em Cristo Jesus para mim e para você. Porque esse mundo foi criado por Deus, houve uma ruptura na comunhão entre o homem e Deus, isso chama-se o pecado, e sem Deus intervir, estaríamos perdidos. Mas Ele prometeu, lá na queda, que haveria um conserto ainda, que Ele enviaria um Salvador por nós. Cristo Jesus. A Bíblia mostra com clareza que quem viria não era Buda, não eram pedras mágicas, não era um mantra espiritual, não era seguir gurus no século 21. A Bíblia promete que Cristo viria. E esse livro, 66 livros que compõem a Bíblia,
escrito por pelo menos 40 autores diferentes. Escrito e ali espalhado aqui no contexto, pelo menos 3 continentes a gente identifica aqui, que tem data, que tem história, que a gente consegue ir em diferentes momentos da história, de época, e localizar esses textos que hoje formam a Bíblia Sagrada e perceber que há uma narrativa, há algo acontecendo que Deus fez, prometeu fazer e cumpriu, e que promete ainda trazer o seu cumprimento final. E tudo apontando para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso aqui só pode ser obra de Deus, de fato. Não dá para ser obra de homens. Por isso, irmãos, lembra daquele texto que quem participou do livro do pastor Mark Dever, que era sobre o que Deus requer de nós, o panorama bíblico, ele destacou no tempo todo ali dessa leitura para falar que o Velho Testamento era a respeito das promessas feitas de Deus. E o Novo Testamento, as promessas cumpridas agora por Deus em Cristo Jesus. E aí quando a gente começa a ler, Senhor, como Deus fala ao nosso coração. Aí, vamos praticar agora uma coisa bem básica? Abra sua Bíblia em Efésios 4:32. Olha o que Paulo diz nesse texto. Um texto da palavra que assim cremos, que é inspirada por Deus. Um texto que você pode ler e não precisa fazer curso de teologia intensivo para compreender. Um texto que está claro naquilo que Deus está falando por meio do escrito de Paulo. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Quem escreveu essa carta? Paulo. Não é pegadinha não. Para quem que ele escreveu? O contexto que ele escreveu ali, a gente já estudou a carta dos Efésios aqui na igreja. Você consegue entender rapidamente. Agora, você lê esse texto. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. O que Deus está mostrando para você nesse versículo? Aplique na tua vida. Você lê um texto desse, aí você precisa lembrar, não é apenas informação, é para aplicar, é para nos transformar. Então, a sua bondade a ser praticada, ser compassivo uns para com os outros, e o perdão que deve existir entre nós, é porque Deus nos perdoou em Cristo. Então, se você foi perdoado em Cristo Jesus, como é assim que você não perdoa a ofensa do seu irmão e da sua irmã? Se você foi perdoado em Cristo Jesus, como é que você não perdoa quem te ofendeu? Porque você não sabe o que me disseram. Para o que te disseram, eu não sei. Eu sei o que disseram para Cristo. Eu sei o que fizeram até colocar Jesus na cruz. Sim, ele veio para cumprir a cruz e todo o significado, mas foi colocado lá também. Então, se Deus nos perdoou por causa de Cristo, como assim você tem relacionamentos que não há perdão? Como assim a gente tem vida na igreja ou local onde não há perdão entre os irmãos? Como assim a gente tem situações em que na família, entre marido, mulher, pais e filhos, relacionamento que não há perdão? E com isso, irmãos, eu não estou afirmando que ao você perdoar, você está recebendo perdão do outro lado. E eu não estou também falando aqui, por exemplo, questões, por favor, bem práticas. Tem pessoas aqui que estão no segundo casamento. Tem pessoas aqui que passaram por divórcio. Tem pessoas aqui que o filho saiu de casa. Tem pessoas aqui, dá um nome do problema cada vez maior. Existe um monte de situações aqui que eu não sei exatamente o que fazer com ela. Com essa situação. Porque aqui também não é um vestibulinho que a gente vai fazendo um monte de alternativa. Clica, chuta a letra A para ver se vai dar certo. Já que deu errado, vai na letra B agora. Não, tem muitas coisas que tem particularidades aqui bem complicadas, bem difíceis, mas o que aqui é básico é
perdoe. Por favor. Pode, inclusive, ser difícil perdoar. Mas o texto não está falando que é fácil. Mas aqui a gente aprende, não é uma sugestão. Se Deus nos perdoou, perdoe. Perdoe. Se isso vai ser consertado no relacionamento, se vai ter de volta o perdão, e isso, aquilo, outro, e tudo que envolve o prosseguir nessa vida, só pela misericórdia de Deus para prosseguir nesse próximo capítulo, na minha e na tua vida. Mas partir desse ponto aqui, começa dentro de nós, na presença do Senhor. É para perdoar, não é para carregar. Aqui não é para você ir na crossfit espiritual ali e falar, não, esse pecado não vai sair, eu vou carregar essa falta de perdão até o final, 1, 2, 3, 4, e não vai sair do meu coração. Não. Não é isso. Perdoe, porque Deus te perdoou em Cristo Jesus. Ponto final. Mas, não. Deus está falando, você foi perdoado, é para ser bondoso e compassivo, porque tem um contexto ali. Você nasceu de novo. Deus te perdoou. Você quer carregar um ano de novo apontando, carregando um peso que não é para você carregar, passando aqui na comunidade, na igreja, no local onde Deus te coloca, na sua família. Ai, um peso que não era para ser mais seu, faz tempo, você continua carregando. Não, não. Que haja perdão, porque você foi perdoado. Que haja perdão no meu coração, porque eu fui perdoado. Agora, que o Senhor nos dê graça para, em cima dessa verdade, sabemos prosseguir nos desdobramentos de um monte de coisa que a vida impõe. Porque talvez o seu cônjuge casou de novo, talvez o seu filho saiu de casa e foi para bem longe, talvez aconteceu um monte de outras coisas que, por favor, você não quer que num culto de 40 minutos ou um pouquinho mais de mensagem, um problema que você carrega 20, 30 anos, em 15 minutos a gente resolve o teu problema, porque muita igreja já fica prometendo. Irmãos, quando a gente faz um fim de semana específico de um tema, um culto de oração, é porque também a gente não controla, de fato, os milagres que Deus opera. Mas o transformar de Deus, ele é contínuo na nossa vida. Ele começa com essa palavra, que somou com a palavra de semana passada, mas que durante essa semana, pela misericórdia de Deus, você foi alcançado pela palavra de Deus que falou a você dia a dia. Sim, aí uma pessoa é curada. Glória a Deus por isso, é um milagre. Outro, o casamento é restaurado também, é um milagre. Mas outros estão vivendo a monotonia, que fala, da vida. Porque a vida ela tem um ritmo que é interessante. Não acontece uma euforia gigante, e você vai ficar nesse lance da euforia agora, que nem o pessoal está na carne agora com o carnaval. 4 dias, pessoas se embriagando, em orgia sexual e outras coisas que não faz nos outros dias do ano, ou a princípio, escondem, né? Mas agora faz de uma maneira mais explícita, mais provocativa, mas não sei o quê, e passa. E aí vem a vergonha, vem a culpa, vem a desgraça, por dias de inconsequência. E na igreja, às vezes a gente fica esperando os momentos de boom. Sim, louvado seja Deus, há cultos que o Senhor nos visita de uma maneira poderosa e especial. Mas o Senhor quer trabalhar no teu coração dia a dia, na vida. Na pia da cozinha ali, onde você está fazendo alguma atividade do lar, e Deus vai falando ao teu coração, naquela experiência que você está servindo a tua casa, e Deus está falando. Na experiência que você está hoje, talvez um pouco mais livre, e na sala da tua casa, com alguém que Deus colocou ali, em amar, em servir, em estar presente, um coração descansado no Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. Então, o que a palavra de hoje fala ao teu coração? É você que responde. Porque talvez você chegou ferido e hoje precisava de cura. Talvez você chegou aqui com o coração precisando de esperança do Senhor. Perdido e precisando de direção. Dúvida e que Deus fortaleça a sua fé. E que você consiga escutar pela fé a palavra de Deus, com fé. Talvez você chegou aqui ansioso por coisas que precisam se concretizar. Mas talvez você precise desse cuidado de lançar sobre o Senhor essa ansiedade e descansar.
da paz de Cristo seja no teu coração. Talvez você está preso numa vida que você não quis, não queria. E aí você precisa da verdade do Senhor que te liberta. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela tem palavra de Deus para nós hoje. E eu preciso dessa palavra, você também. Eu confio nessa palavra. E eu convido você a confiar nessa palavra também. Porque essa palavra que é Cristo é quem nos sustenta, quem nos dá vida. Por isso que eu quero te convidar que você conheça mais da palavra de Deus. Para que você ame a palavra de Deus, porque amar a palavra de Deus é amar Jesus. Como é que se concretiza em atos isso que você fala sobre amar a Deus? É estar desejando ouvi-lo, dar atenção a Ele. Por isso que eu quero orar sim hoje, por um compromisso de você ler a palavra de Deus, dia a dia na sua vida. Que Deus te dê essa oportunidade de uma mudança, de uma transformação, ou de firmar ainda mais naquilo que é básico da tua fé em Cristo. Salmo 119, 105, vou repetir, o mesmo salmo que eu li semana passada. A tua palavra, falando do Senhor, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É isso que eu preciso e é isso que você precisa. Começando fim de semana de feriado prolongado, não é especial que Deus preparou esse tempo para a gente ouvir essas duas mensagens de domingo passado e dessa agora, e para você se preparar para o próximo fim de semana, onde seremos desafiados a colocarmos essa palavra em ação na igreja local, onde Deus nos leva. Então, o que você vai fazer com esse feriado? O que você vai fazer com esse tempo que o Senhor preparou para nós tão especial? Faça alguma coisa. Mas lembre-se, a luz que você está precisando para a tua vida, ela já está revelada aqui na palavra de Deus. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Está em Salmos isso. Confia, entrega, permaneça. Vamos orar? Vamos ficar em pé, igreja. Se os irmãos do louvor vierem aqui à frente agora, eu agradeço. Pode preparar uma próxima canção. Nós vamos orar no final ainda, mas eu quero orar com todos, inclusive da música, do louvor. Porque a palavra é para todos nós. Bom, vamos nesse momento orar. Coloque sua atenção agora, teu coração diante do Senhor. Não é sobre fazer um voto. Não é sobre fazer uma meta inatingível. É sobre pedir ao Senhor, Deus, eu quero ter essa vontade. Ou eu quero colocar isso em prática. Mas fazer algo. Saia da passividade. Assim como você hoje talvez esteja desejando cuidar da saúde, cuidar das emoções, cuidar melhor da sua casa, do seu lar. Amém com tudo isso, nada de errado. Mas cuide do teu crescimento espiritual em Cristo Jesus. Para que a gente veja o fruto disso ainda nesse ano. Para a glória do Senhor. Fique firme. Senhor, nós oramos agora, Pai, para que essa palavra possa ficar no nosso coração, permanecer em nós. Palavra do Senhor, aquilo que de fato é inspirado pelo Senhor para a nossa vida. Ó Deus, sem a Tua palavra, para onde iremos? Se é do Senhor onde encontramos palavras de vida. Por isso, Senhor, eu quero falar ao coração daqueles que estão aqui hoje, Pai, numa atitude de vida morna, sem brilho, sem uma disposição para um ano tão bonito ainda que o Senhor tem para nós, Pai. Sim, reconhecemos as lutas, as dificuldades que esse ano também traz, mas ao mesmo tempo a Tua palavra promove em nós vida e esperança. E aqui queremos orar, Senhor, dê graça a cada um aqui no seu compromisso, na sua disposição de ir à Sua palavra dia a dia para sermos transformados. Ó Deus, dá-nos graça para muitos aqui, talvez neste ano, conseguir ler o primeiro livro da Bíblia, que será um desafio enorme, mas faz isso, Senhor, se cumprir. Alguns que se dedicarão à leitura de uma pessoa,
da Bíblia, que o Senhor já mostrou ali tantas coisas por meio daquela história, por meio de um tópico da Tua Palavra, por meio da dedicação, talvez, Senhor, para muitos aqui será o desafio de ler a Bíblia neste ano pela primeira vez. Mas, Senhor, não pelo texto da palavra rabiscada ali, mas pela vida em Cristo que ali, inspirada pelo Teu Espírito Santo, nos ajude, Pai, a amadurecermos naquilo que o Senhor está formando em nós. Fortalece nossos pés na verdade. E a Tua verdade é revelada na Tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, traz uma transformação na nossa vida em comunidade, Pai, como jamais vivemos. Que possamos estar firmes na Tua palavra, para vencermos os desafios desse ano. Para a glória do Senhor, pedimos que isso aconteça no nome de Jesus. Amém.